Estas forças aqui, esse termo, a força de Coriolis, a centrífuga e a força de Euler, costumam ser chamadas de forças de inércia ou forças fictícias. Estas forças aqui só existem no referencial não inercial. Tá? Elas são chamadas de forças fictícias porque não são forças associadas à interação entre objetos, entre corpos. As forças existentes em referenciais inerciais são forças associadas à interação entre corpos. Força gravitacional depende da interação entre massas. Força elétrica depende da interação entre cargas elétricas. Então, quando se escreve esta força F aqui, no referencial inercial, é possível identificar o agente desta força. Se a partícula está em movimento sujeita a esta força ou deve-se a outra partícula que interage gravitacionalmente com esta, que tem massa m, ou esta partícula tem carga elétrica e ela sofre a influência de uma outra carga elétrica nas proximidades, mas sempre se identifica algum agente causador desta força. Não há nenhum agente identificável causador desses termos aqui. Esses termos aparecem devido ao caráter não inercial desse sistema de referência. Então, daí essas forças serem chamadas de forças de inércia. São forças que aparecem quando nós adotamos um sistema de referência que não é inercial. Tá? Mas se nós estamos num referencial inercial, esses termos aqui causam, né, produzem efeitos que correspondem à ação de forças. Então, os efeitos produzidos são como se fossem o efeito de forças usuais. Por exemplo, vamos dar uma olhada em como ficam as equações de movimento de uma partícula no referencial girante da Terra. A Terra gira em torno do próprio eixo. Em muitos casos é possível desprezar esse efeito de rotação no estudo do movimento de corpos perto da superfície da Terra. Mas em outros casos não é justificável ignorar a rotação da Terra. Então, se nós considerarmos o efeito da rotação da Terra, vamos ver como é que fica a dinâmica no referencial da Terra. Vamos supor que a Terra é perfeitamente esférica, que é uma idealização, mas é razoável aqui. A Terra gira em torno do seu eixo norte-sul, com uma velocidade angular que é praticamente constante. E é conveniente adotar. Então, nós queremos adotar um referencial fixo na superfície da Terra, que gira junto com ela. Tá bom? Então, um ponto da superfície da Terra é determinado. Passa um meridiano por esse ponto e passa um paralelo por esse ponto. O centro da Terra está aqui. Então nós vamos adotar um sistema de referência fixo na Terra da seguinte maneira. O eixo Z é vertical, perpendicular à superfície. Portanto, é ao longo da linha radial, que vai do centro da Terra até o ponto da superfície. Então o eixo Z está aqui, ó.
perpendicular à superfície da Terra. O eixo X é paralelo ao meridiano, tangente ao meridiano. Esse aqui é o eixo X. E o eixo Y tangente ao paralelo. O eixo X é este aqui, ó. O eixo Z, obviamente, é perpendicular ao plano do XY. Então, em resumo, na prática, esse sistema de eixos é estabelecido da seguinte maneira. Nós estamos num lugar da superfície da Terra. O eixo Z é vertical. O eixo X aponta para o sul. Pegamos uma bússola, onde apontar para o sul está o eixo X. O eixo Y aponta para o leste, oeste para o leste. Então, um eixo aponta para o leste, outro para o sul, e o eixo Z é perpendicular. Tá bom? O vetor que vai do centro da Terra até esse ponto da superfície, vamos chamar de R. Tá bom? Vejam que esse vetor R, ele se escreve assim, ó. Em outras palavras, esse vetor R é um vetor constante do ponto de vista do referencial XYZ fixo na superfície da Terra, que gira junto com ela. Tá bom? Aqui, ó, está a origem O do referencial fixo no espaço, em relação ao qual a Terra gira com velocidade angular ômega. E aqui, essa é a origem O' do referencial não inercial. Então, esse R aqui, ó, é aquilo que nós havíamos chamado anteriormente de H. O vetor que vai da origem do referencial inercial até a origem do referencial não inercial. Então, observem. Essa aceleração AO' é a segunda derivada de H do ponto de vista do referencial sigma. Mas olha aqui, vamos fazer uma continha rápida. Vamos calcular a primeira derivada, dH dt, do ponto de vista do referencial sigma. Isso aqui, na verdade, é o dr dt, né? Esse vetor aqui. Do ponto de vista do referencial sigma. Mas por aquela equação genérica que conecta as derivadas, isto aqui é derivada do ponto de vista de sigma' mais ômega vezes R. Mas reparem, esse vetor R aqui é um vetor constante no referencial XYZ. Isso aqui é um número, raio da Terra, 6.400 km, vezes o vetor Z. Então isso aqui é zero. Do ponto de vista de sigma', esse vetor é constante, não varia com o tempo. Como a velocidade angular de rotação da Terra é praticamente constante, é uma volta completa 2 π radianos por dia, né? Então esse dH dt é ômega vezes R. Portanto, a segunda derivada, que é ddt, isso aqui em sigma, de ômega vezes R, sigma, isso vai dar ddt de ômega vezes R, sigma', mais
ômega vezes R. De novo, isto aqui é zero, porque R é um vetor fixo e ômega, a velocidade angular da Terra, é praticamente constante. Então, isso aqui também é zero. Resultado, essa tal aceleração A' é ômega vezes R, R sendo R maiúsculo, o raio da Terra. Esse vetor, cujo módulo é o raio da Terra e que conecta a origem dos dois referenciais. Isso quer dizer que a equação de movimento de um objeto qualquer, do ponto de vista desse referencial fixo na superfície da Terra, que gira junto com ela, vai ser massa vezes aceleração do objeto igual. Eu vou fazer o seguinte, olha. Esta força resultante sobre a partícula de massa m tem uma parte que é gravitacional, que é a atração gravitacional da Terra sobre a partícula, e além disso pode haver alguma outra força atuando sobre a partícula de natureza não gravitacional. Tá bom? Então eu vou escrever esta força como força gravitacional, que é mg, g é a aceleração da gravidade, mais uma força de outra natureza qualquer. Isto aqui é a força resultante, que apenas está sendo convenientemente decomposta em peso mais qualquer outra força que esteja agindo sobre a partícula. Tá certo? O resto nós vamos simplesmente repetir com a substituição desse A' por isto aqui, que para ficar com um sinal positivo eu vou trocar a ordem de um produto vetorial aqui. Então, mais M ômega vezes R vezes ômega, e o resto vamos repetir. Este termo aqui está sendo omitido porque estamos tratando o ômega como constante. Então, esta é a equação de movimento de uma partícula qualquer sujeita a esta força resultante, peso mais alguma outra força de natureza não gravitacional, no referencial girante da Terra.